Tudo bem? Tudo jóia, moçada? Vamos lá? Vamos para a nossa aula de hoje? A aula de hoje é aula 8 e 9, né? É análise combinatória. Como é que vocês foram aí com esse tema? O que vocês acham? Vocês preferem já ir pedindo e aí, à medida que eu for resolvendo os exercícios, eu vou ajudando vocês aí na teoria? O que vocês acham? Essa primeira aulinha é mais de princípio fundamental da contagem, né? E permutação. Boa tarde, Sara, Julie, Natália, boa tarde para todos. O que vocês acham da ideia? Da gente ir trabalhando, de repente, a teoria junto com os exercícios. Ah, quer que explique primeiro? Explico. Explico. Então vamos lá. Ó, na verdade, deixa eu destacar aqui para vocês. Ó, hoje nós vamos trabalhar com dois detalhes. Primeiro, o princípio fundamental. Princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem, na verdade, é um método matemático, né, para você encontrar o número de possibilidades de um determinado evento, de um determinado acontecimento, sem precisar descrever um por um, certo? E esse princípio, você tem dois. O mais utilizado, que é o princípio multiplicativo, e o outro, que é o princípio aditivo. Como que eu vou saber se eu vou fazer o multiplicativo ou o aditivo? O multiplicativo é quando você utiliza o E. O E, você vai aplicar a multiplicação. Esse é o multiplicativo. E quando você utiliza o OU, esse é o aditivo. É lógico que os dois serão muito usados, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o multiplicativo é o que eu mais utilizo. Exemplo. Vamos lá. Primeiro exemplo. Vamos supor que você vai até uma concessionária, certo? Vamos comprar um carro, moçada? Então, vamos embora. Aí você vai chegar lá na concessionária, você vai ter lá os modelos de carro. Você tem os modelos lá de carro, né? Sei lá, você tem 5 modelos. Depois que você escolher o modelo, você tem que escolher a cor do carro. Vamos supor que você tem 6 possibilidades para você escolher a cor. E aí depois, você vai escolher a potência do motor. Se é 1.0, 1.4, 1.8, 2.0, vamos supor que você tem 4 possibilidades. Está lá. Então percebam que a análise combinatória, quando eu te der um acontecimento, um evento, lógico que o acontecimento pode ter uma única etapa, mas perde sentido, né, gente? Para você aplicar a análise combinatória, o evento tem que ter pelo menos 2 etapas. O que eu estou falando? Presta atenção. Vamos supor o seguinte. Para você ir até uma concessionária, você tem 5 modelos de carro. Quantas maneiras você tem para escolher um modelo? Sim. Para que você vai usar a análise combinatória? Para você entrar em determinado ambiente, você tem 6 tipos de entrada. Quantas maneiras você tem para entrar nesse local? 6. Você vai até uma cantina. São 10 tipos de salgados. Quantas maneiras você tem para escolher um salgado? Então, o acontecimento com uma etapa não tem muito sentido. Então, precisa, para você aplicar a análise combinatória, pelo menos mais de uma etapa. Igual é o caso aqui. Eu vou até a concessionária comprar um carro, eu vou ter que escolher o modelo, e a cor, e o motor. Então, tem que escolher o modelo do carro, e escolher a cor, e escolher o motor. Eu não posso escolher o modelo do carro, ou a cor, ou o motor. Então, percebam que aqui eu estou usando o E. Então, esse é o princípio multiplicativo. E aí, o que fala o princípio fundamental da contagem? Para você encontrar o número de possibilidades, basta multiplicar o número de possibilidades de cada etapa. Nós vamos ver aqui, ó. Para você escolher o modelo do carro, você tem quantas possibilidades? 5. E vezes. Para você escolher a cor do carro, você tem quantas possibilidades? 6. E para você escolher o motor do carro, você tem quantas possibilidades? 4. Tá lá. Percebam que o princípio fundamental da contagem multiplicativo, você vai multiplicar o número de possibilidades de cada etapa. Beleza? Se eu faço esse produto, você vai ter aí o total de 120 possibilidades para você escolher o modelo do carro e a cor e o motor. Tudo bem? Ó, clássica questãozinha de princípio fundamental da contagem. Por exemplo, formação de números. Então aqui, ó, vamos supor, se você pode utilizar os algarismos, sei lá, 2, 3, 4, 5, sei lá, e 6. Tudo bem? Quantos números de 3 algarismos eu posso formar?
quantos números de 3 algarismos eu posso formar. Cuidado, que hora nenhuma eu falei que eu vou formar números com 3 algarismos distintos. Eu não falei distintos. Eu falei quantos números de 3 algarismos. Ou seja, se eu não falei distintos, é porque você pode repetir o algarismo. Então vamos nessa? Ó, com os algarismos 2, 3, 4, 5 e 6. Quantos números de 3 algarismos eu posso formar? Então vamos nessa? Eu tenho que escolher o primeiro algarismo e eu tenho que escolher o segundo algarismo e eu tenho que escolher o terceiro algarismo. Então vamos? Para escolher o primeiro algarismo, você tem quantas possibilidades? 5. E para escolher o segundo algarismo, você tem quantas possibilidades? 5. Inclusive, pode ser o mesmo que eu usei aqui. E para escolher o terceiro algarismo, você tem quantas possibilidades? 5. Pode ser o mesmo que eu coloquei aqui e aqui, por exemplo. Pode ser o 222, pode ser o 333. Então, se eu não falar que eu quero algarismos distintos, é que você pode repetir o algarismo. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, seria o 5 ao cubo, que é o 125. Agora, e se eu falo que eu quero números com 3 algarismos distintos? Ó, agora eu quero com algarismos distintos, diferentes. Então agora você não pode repetir. Vamos nessa? Vem, me ajuda. Para escolher o primeiro algarismo, você tem quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5? 5. Vezes. Espera aí. Um desses cinco ficou aqui. Vou chutar aqui. Vamos supor que ficou 4. Como são algarismos distintos, sobraram quantas possibilidades? 4. Ficou um outro lá. Vamos supor que ficou 6. Como são algarismos distintos, sobrou quantas possibilidades? 3. Tá aí, ó. Você vai ter 60 números com 3 algarismos distintos. Tudo bem? Beleza? A Ana pediu já o 5, eu já vou fazer para a Ana. Só que antes, Ana, meninos, cuidado. Com o quê, Diniz? Gente, cuidado se tiver o 0. Aqui, ó. Cuidado se por acaso você tiver o 0. Rapidinho aqui. Ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Diniz, o que muda se eu tiver o 0? Cuidado agora com essa fala minha. Eu quero números com 3 algarismos distintos. Eu quero formar números com 3 algarismos distintos. Tudo bem? Qual que é o detalhe do 0? Se eu quero formar números com 3 algarismos distintos, não pode começar com 0. Gente, o que é 0,23? O que é 0,15? O que é 0,67? 0,23 é 23, né? 0,15 é 15. 0,67 é 67. Isso aqui não são números com 3 algarismos, é o famoso 0 à esquerda. Então, se eu quero números com 3 algarismos, não pode começar com 0. Então, esse é um detalhe, tá bom? Então, vem cá. Quantos números de 3 algarismos distintos eu posso formar? Meninos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, para o primeiro algarismo, quantas possibilidades eu tenho? Só 4. Por quê? Porque o 0 não pode. E... Vambora, meninos. Agora, vamos supor, eu gosto muito dessa ideia, vamos supor que um desses aqui ficou aqui. Ficou quem? Sei lá, o 3. Beleza? Algarismos distintos, não posso repetir. Quantas possibilidades sobraram para cá? Se o 3 ficou aqui e agora pode o 0, 1, 2, 3, 4 possibilidades. Mais um ficou ali, vamos supor que ficou 1. Sobraram quantas possibilidades? 3. Tá aí. É o 12 vezes 4. 52 possibilidades. Tudo bem, gente? Não, professor, tá... Ah, desculpa, Ana. Desculpa, meu anjo. Letícia, eu não entendi essa parte do 0, não. Te explico de novo, Letícia. Letícia, um número com 3 algarismos, se ele começa com 0, ele não é um número com 3 algarismos. Letícia, 0,35 não é o 35? Esse número tem quantos algarismos? 2. Então, quando você coloca esse 0 aqui, ó, é que a gente chama de... Esquece o 0 à esquerda, né? O 0 à esquerda não quer dizer nada. Tudo bem? Então, quando eu peço um número com 3 algarismos, se tiver o 0, o primeiro não pode ser o 0. Porque senão o número não tem 3 algarismos. Ele tem apenas 2. Letícia, tudo ok? Não dá 48? Isso, verdade, eu que errei. Obrigado. 16 vezes 3, 48. Obrigado. Ah, entendeu. Professor, se o 0 não estiver na primeira casa. Exemplo. Ah, não. Ana,
é o seguinte, não é aqui não, é aqui, ó. Aqui ele pode estar em qualquer lugar. É porque, Ana, ele vai falar quais os algarismos que você vai poder utilizar. Se o zero estiver entre eles, ele não pode ser o primeiro. Tudo bem, Ana? Dá um ok, Ana? Tá. Agora, atenção. Agora, atenção. Cuidado, ó. Senha. Senha pode começar com zero. Moçada, CPF. CPF pode começar com zero. Placa de carro. Placa de carro pode começar com zero. Então, senha, CPF, placa de carro, o primeiro algarismo pode ser o zero. Quando que não pode ser o zero? Quando eu falar que eu quero número com 3 algarismos, com 4 algarismos e assim por diante. Tá claro? Beleza até aí? Todo mundo tá entendendo? Certo. Aí agora, ó, vem aqui, deixa eu apagar aqui. Queridos, tem uma teoria dentro da análise combinatória que a gente chama de permutação. Permutação. Essa permutação vocês vão usar demais. Não estou preocupado com o nome. Mesmo porque a permutação se utiliza quando a ordem é importante. Diniz, como é que eu sei quando que a ordem importa, que é o arranjo? Nós vamos falar isso na semana que vem. Arranjo e combinação, né? Hoje vamos ficar só no princípio. Queridos, a ordem importa, por exemplo, formar números. A ordem importa? Sim, né? Se você pega o número 1236, se eu troco o 1 e o 2 de posição, uai, gente, mudou o número. Mas se mudou o número, a ordem importa. Então, formar números, a ordem é importante. Outra, vocês vão ver que nós vamos trabalhar muito com a ideia dos anagramas. Anagramas. Anagramas são palavras formadas com as letras da palavra dada. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas formação de olha lá, de palavras, a ordem importa? Importa, né, gente? Olha lá, Roma. Se eu trocar as letras de posição, olha lá, muda a palavra. Se muda a palavra, é porque a ordem das letras é importante. Vocês estão acompanhando? Beleza? Então tá. Aí o que acontece? Quando que você vai ter a permutação? Quando a quantidade de elementos que eu tenho é igual o número de elementos que eu vou formar. Por exemplo, aqui, ó, com os algarismos 1, 2, 3 e 5. Com os algarismos 1, 2, 3 e 5. Você tem quantos elementos? 4. Quantos números de 4 algarismos distintos eu posso formar? Então, reparem que eu tenho 4 elementos e eu vou associar de 4 em 4. Isso eu chamo de permutação. A quantidade aqui é a mesma que aqui. Então, vamos lá? Diniz, e se eu não perceber isso? Não, não tem nada não. Se você não perceber isso, você vai usar o princípio fundamental da contagem, que está aqui, ó. Bora. Números com 4 algarismos distintos. Para escolher o primeiro algarismo, você tem quantas possibilidades? 1, 2, 3? 4 possibilidades. Ficou 1. Para escolher o segundo, 3 possibilidades. Ficou mais 1. Para escolher o terceiro, 2 possibilidades. Ficou mais 1. Para escolher o quarto, 1 possibilidade. E aí, nós temos o costume de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente representar por 4 fatorial. Esse símbolo de exclamação é o que eu chamo de fatorial. O que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que é o 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que é o 10 fatorial? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 até 1. Vocês entenderam isso? De boa? Que, na verdade, aqui, ó, você vai ter um total de 24 possibilidades. Outro exemplo de permutação. Ó, outro exemplo de permutação. São os anagramas. Vou até escrever aqui para vocês, ó. Anagramas. Esse eu não posso deixar de falar. Quer ver? Quando eu falo em anagramas, meninos, exercício. Anagramas, eu estava falando para vocês, são palavras formadas pelas letras da palavra que eu vou te dar. Então, se a palavra que eu te der tiver 5 letras, você tem que formar palavras com 5 letras. Só que essas palavras, quando eu falo em anagramas, não necessariamente ela tem algum sentido, né, dentro do nosso alfabeto, dentro do nosso vocabulário. Tudo bem? Então você pode ter 2 vogais juntas, 3 vogais juntas, 3 consoantes juntas. Tudo bem? Anagramas, as palavras formadas não necessariamente têm um sentido no nosso vocabulário. Muito bem. Então, se eu pego aqui, ó, tinha dado um exemplo para vocês, a palavrinha, deixa eu pegar aqui, Camilo. Camilo. Tudo bem?
Palavrinha Camilo. Diniz, quantos anagramas eu posso formar? Presta atenção. Primeiro, quantos anagramas eu posso formar? Queridos, a quantidade de anagramas, você vai fazer assim, a palavra dada não é Camilo? Então quer dizer que eu tenho que utilizar a letra C. Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Eu tenho que utilizar a letra A, eu tenho que utilizar a letra M, eu tenho que utilizar a letra I, eu tenho que utilizar a letra L e eu tenho que utilizar a letra O. Eu tenho que utilizar todas as letras da palavra que eu tirei. Então, se a palavra tem 6 letras, eu tenho que formar anagramas com 6 letras. Certo? Diniz, por que formação de anagramas é uma permutação? Porque você tem 6 letras e você vai formar anagramas com 6 letras. Isso é o 6 fatorial. Por que é o 6 fatorial, Diniz? Simples. Para escolher a primeira letra, você tem quantas possibilidades? 6. E para escolher a segunda? 5. E para escolher a terceira? 4. 3, 2, 1. O que é isso? Isso aqui é o 6 fatorial. O que é o 6 fatorial? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que na verdade dá quanto, hein? 5 fatorial é 120. 6 fatorial, 720. Tudo bem? Tudo bem até aí, moçada? Tamo junto? Ótimo. Só que aí, vem cá. Bora. O que os exercícios podem tentar complicar a sua vida com anagramas? Por exemplo, eu posso pedir quantos anagramas da palavra Camilo apresenta as vogais juntas? Quantos anagramas da palavra Camilo apresenta as vogais juntas? Como é que vocês vão fazer isso? Você, quando ele pedir, sempre, Ana, sempre, falou em anagrama, você vai usar permutação. Porque você tem que usar as letras da palavra dada, e todas. Por isso que é uma permutação. Massa, Ana? É isso aí. Então vem cá. Quantos anagramas da palavra Camilo apresenta as vogais juntas? Gente, quando eu peço para as vogais estarem juntas, quando eu peço para as pessoas estarem juntas, quando eu peço para as consoantes estarem juntas, eu vou considerar como se as vogais juntas fossem uma única letra. Então você vai pegar aqui, ó. Camilo. Quem são as vogais? A, I, O. As vogais eu vou considerar como se fosse uma letra só, porque eu quero elas juntas. Sobrou quem? Sobrou o C, sobrou o M e sobrou o L. Então agora é como se eu tivesse aqui apenas uma, duas, três, 4 letras, ó. É como se eu tivesse aqui apenas 4 letras. Como as vogais têm que estar juntas, ou elas estão juntas aqui no primeiro, ou elas estão juntas aqui no segundo, ou elas estão juntas aqui no terceiro, ou elas estão juntas aqui no quarto. Estão acompanhando? De boa. Então vamos. Você tem quantas letras? 4. Para quantas posições? 4. Já vou começar aí direto, hein? Ah, Diniz, então isso aqui é o 4 fatorial. É o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, esse 4 fatorial é a permutação das vogais juntas com as outras letras. Agora, momento algum ele falou que as vogais vão estar juntas e nessa ordem. Se eu tivesse falado que as vogais iam estar juntas e nessa ordem, acabou. Essa é a resposta. Mas essa ordem aqui, quem colocou foi eu. Então, quando ele falou que não quer nessa ordem, existe a permutação entre elas, né, gente? Ó, não são 3 vogais? Então, a permutação entre as 3 é o quê? 3 fatorial. Diniz, não entendi. É a seguinte, pode ser A, I, O, pode ser A, O, I, pode ser I, O, A, pode ser I, A, O, pode ser O, A, I, pode ser O, I, A. Olha lá, moçada, ó. São 3 letras, são 3 permutações, 3 fatorial é 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu não vou ficar fazendo isso. Então, esse 4 fatorial é a permutação das vogais juntas com as outras letras. Vezes, existe a permutação entre elas. Porque para cada anagrama formado, você vai repetir ele quantas vezes? 3 fatorial vezes, que é 6. Tudo bem? Cuidado, hein, gente? Diniz, 4 fatorial vezes 3 fatorial é 12 fatorial. Não, não faz não. Você vai ter que resolver, caso ele tenha. Aqui é o 24 vezes, vai ter que resolver. 4 fatorial é 24, 3 fatorial é 6, vai dar 24 vai 2, 12, 144. Viu? Por favor. 4 fatorial vezes 3 fatorial não é 12 fatorial. Vitória. Professor, isso serve também para a repetição de... vou falar agora. Vou falar agora, Ana. Ah, vamos fazer ela. Vamos fazer agora, Ana.
Giovana, por que não pode ser 3 vezes 3? Porque, Giovana, você tem aqui a letra C, você tem a letra M, você tem a letra L e você tem as vogais juntas. Então, aqui primeiro você vai permutar elas juntas com as outras letras. É 4 fatorial. Elas juntas é como se fosse uma letra. Então, você tem 1, 2, 3, 4. E aí a permutação entre elas. Te respondi, Giovana. O professor pode explicar essa parte do fatorial? Sim, beleza, Giovana. Maria Clara, qual parte? O que é o fatorial ou esse 3 fatorial? Qual que você quer que eu explique, meu anjo? Ah, o que é? Não, fatorial é uma representação matemática. Tipo, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ao invés de eu escrever tudo isso aqui, eu ponho 4 fatorial. Você vai ver que muitos exercícios, ele me dá a resposta. Ele deixa assim mesmo, representado por fatorial. Então, o que é 10 fatorial? É 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É uma representação matemática. O que é o 3 fatorial? 3 fatorial é o 3 vezes 2 vezes 1. Olha lá, é o 6. Diniz, o que é o 4 fatorial? É o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É o 24. E vai. Tudo bem? É uma representação matemática. De nada. Vem cá, vem aqui, presta atenção. E se ele pedisse o número de anagramas que não apresenta as vogais juntas? O número de anagramas que não apresenta as vogais juntas. O que você vai fazer? Ué, Diniz, calcula o total e tira as vogais juntas. Se você calcular o total de anagramas e tirar os anagramas que apresentam as vogais juntas, o que sobra? As vogais não juntas. Beleza? Beleza, gente? Deixa eu pegar o exemplo. Foi da Ana? Sim, beleza. Não. Envelhecer. Aí, moçada, esse exemplo é um exemplo do que eu chamo de permutação com repetição. Aqui, moçada, ó. E aí a gente vai começar a fazer os exercícios. Permutação com repetição. O que acontece? Eu acabei de explicar para vocês que uma permutação de n é o n fatorial, não é? Permutação de 4, 4 fatorial. Permutação de 5, 5 fatorial. Permutação de 10, 10 fatorial. Só que quando tiver elemento repetido, né, letras repetidas, algarismos repetidos, pessoas, aqui, ó, aí você vai dividir. Por exemplo, é o que eu chamo de permutação de n alfa beta. Isso é o n fatorial dividido por alfa fatorial, beta fatorial. Esse alfa e beta é o número de vezes que determinada letra repete. Por exemplo, antes de envelhecer, que a colega sugeriu. Arara. Ó, arara. Arara tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. Tem quantos anagramas? Então, arara são 1, 2, 3, 4, 5. É uma permutação de quantas letras? 5 letras. Só que, olha o R. O R está repetindo quantas vezes? 2 vezes. E olha o A. O A está repetindo quantas vezes? 3 vezes. Então, é uma permutação de 5 letras, o R repetindo 2 vezes e o A repetindo 3 vezes. Como é que você escreve isso? É o 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Diniz, como é que você resolve o fatorial dividindo? A ideia aqui é sempre você reduzir o 5 ao mais próximo, né? Mais próximo do 5, né? O 3. Então você faz assim, ó. O que é o 5 fatorial? É o 5 vezes 4 vezes 3. Como eu vou parar? Separa com fatorial. Então, o que é o 5 fatorial? É o 5 vezes 4 vezes 3, parou. Sobre. O que é o 2 fatorial? 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Diniz, por que você não resolveu tudo? Pode? Pode. Mas por que você não reduz ao mais próximo? Porque daí, ó, 3 fatorial com 3 fatorial, você cancela. 4 com 2, você simplifica. 5 vezes 2, você vai ter aqui 10 possibilidades. Tudo bem? Thalita, mas ele vai te dar a palavra, né? Matemática, vamos fazer o envelhecer. Ele vai te dar a palavra. Ele tem que te dar. Igual a colega sugeriu, vamos fazer, ó. Envelhecer. Olha lá. A palavrinha
envelhecer. Vambora? Queridos, ele quer o número de anagrama? São quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você tem um total de 10 letras. Então, é a permutação de 10 letras. Seria 10 vezes 9 vezes 8 e assim por diante. Só que aí agora, olha lá, ó, você me perguntou, olha lá, Thalita, tem letra repetida? Tem, não tem? Aqui, ó. O E repete 1, 2, 3, 4. É a única que repete? Sim, né? Então, é a permutação de 10, a letra E repetindo quantas vezes? 4 vezes. Então, quando você divide, é porque você está tirando as repetições, né? Porque aqui, ó, se eu troco os dois 10 de posição, não muda, né? Se eu troco os dois 10 de posição, a palavra continua a mesma. Se eu troco os dois 10 de posição, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Então, quando você divide, é porque você está tirando as repetições quando você troca a mesma letra de posição. Então tá lá. O que mais aí? Eu vou calcular lá para você. Poderia, Letícia, até o 2. Tá. Ah, sim, ele queria em ordem alfabética, aí repetiu mesmo. Ah, tá. É outro tipo de exercício, Thalita? Colocar na ordem alfabética, colocar na ordem crescente. Mas, enfim, aqui, ó, seria o 10 fatorial sobre quanto? 4 fatorial. Beleza? Vamos começar a fazer os exercícios? Ó, eu tenho quase certeza que próxima aula, nós já vamos resolver até o 20, tá? Apesar que as duas aulas são de análise combinatória. Então, deixa eu ficar com o princípio, deixa eu ficar com a permutação, deixa eu ficar com a permutação com repetição. Semana que vem vamos falar de arranjo, vamos falar de combinação, tá certo? Beleza? Fiquem tranquilos, vamos falar de tudo. Quais exercícios? 1, 5, 7 e 15. 1, 5. Um, 5, 7, 15. 3. O que mais? Ó, quer ver um bom? O 8. Cadê o do Enem, hein? Teve um do Enem do Ian Potter, vocês pediram a 10? A 10 foi de boa? A 10 do Enem do Ian Potter foi de boa? Sim? Então, beleza. Então, vamos começar. Primeira questãozinha. Qualquer coisa vocês vão falando aí pra mim. Ó, questãozinha 1. Quantos números naturais formado por 4 algarismos? Ele não falou distintos. Em que o algarismo das dezenas é igual ao algarismo das centenas. E o algarismo das unidades é diferente das unidades de milhar. Queridos, quando você escreve um número, você tem unidade, dezena, centena, unidade dos milhares. Não é assim? Unidade, dezena, centena, unidade dos milhares. O que ele me falou? Deixa eu ler aqui de novo. Ele falou que o algarismo das dezenas é igual ao das centenas. Então, esses dois são iguais, ó. Esses dois são iguais. E esses dois são diferentes. Isso. Vamos embora. Como é que eu faço para resolver? Primeiro, mostrado, ele não falou em algarismos distintos, então você pode repetir. Segundo, quando ele não fala quais os algarismos que eu vou poder utilizar, você vai utilizar os algarismos do sistema decimal de numeração, que é no total de quanto? 10, né? Para você formar um número, você vai utilizar os algarismos decimais, de 0 até 9, até por isso decimal. São 10 algarismos. Então vamos lá, me ajuda. Vou começar pelas restrições. Qual que é a primeira restrição? Centena e dezena têm que ser iguais. Então, moçada, quantas maneiras eu tenho para escolher a centena? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 possibilidades. Mas espera aí, as dezenas não tem que ser igual à centena? Então aqui você só tem uma possibilidade. Por quê, Diniz? É porque é o seguinte, olha aqui todo mundo, ó. Ou porque esse aqui tem que ser igual a esse, né? Então só tem uma possibilidade. Ou os dois é 0, ou os dois é 1, ou os dois é 2, ou os dois é 3, ou os dois é 9. Então, para a centena, você tem 10 possibilidades. A dezena, como tem que ser igual, só tem uma, que é ele mesmo. Todo mundo acompanhou? Dá um ok para a gente continuar. Sim, massa, massa. Aí agora, unidade dos milhares e unidade. Milhares, moçada.
Ó, cuidado. Você tem um número de 4 algarismos. Não pode começar com 0. Não pode começar com 0. Então, vem cá. Eu vou apagar aqui, ó. Não pode ser 0 aqui. Então, você tem quantas possibilidades? 9. 9 possibilidades para ficar aqui. Vamos supor que ficou, sei lá, o 6. Sobraram quantas possibilidades? 8. Mas agora pode ser o 0. Então, sobraram 9 possibilidades. Porque esse tem que ser diferente desse. Então, se aqui ficou 6, o único que não pode vir aqui é o 6. O restante, qualquer um. Tá de boa? Então, não esquece, moçada, não esquece. Se o número é de 4 algarismos, o primeiro não pode ser o 0. E isso aí dá quantas possibilidades? 81 vezes 10? 810 possibilidades. Todo mundo acompanhou. Viu, gente? Não é um mistério, né? Usa muito o raciocínio lógico. Tá? Assim, alguns até gostam demais de análise combinatória, por ser essa questãozinha de raciocínio lógico. Agora, quem tem muita dificuldade tem que ir repetindo, tem que ir repetindo. Daqui a pouquinho, começa a ser tão repetitivo que automático você faz. Não fica com vergonhinha de pôr os algarismos, riscar, apagar, ele pode ir volta fazendo o dedo. Tem 5. O 0 não pode, tem 4. Ficou 1, ficou 3, mas agora pode ser os... Já não fica com vergonha, não. Faz a coisa certinha pra você não errar. Questãozinha 5. 5. Questãozinha 5, ele fala assim, ó, vamos lá. 8 alunos, entre eles o Gomes e o Oliveira, são dispostos na primeira fileira do auditório da SpaceX, visando assistirem a uma palestra. Sabendo-se que a fileira tem 8 poltronas. Olha aí a permutação, ó a permutação. São quantos alunos? 8. São quantas poltronas? 8. Então, a permutação desses 8 alunos nas 8 poltronas é o 8 fatorial. Tudo bem? Diniz, mas colocar pessoas numa fila, a ordem importa? Importa. Quem está na frente, quem está no meio, quem está atrás. Colocar pessoas sentadas em um banco, a ordem importa? Sim. Quem está à esquerda, quem está à direita, quem está no meio. Posicionar pessoas para tirar uma foto, a ordem importa? Importa. Tudo bem, gente? Formação de números, assim por diante. É uma permutação. Sabemos que a fileira tem 8 poltronas, de quantas formas distintas é possível distribuir os 8 alunos, de maneira que Gomes e Oliveira não fiquem juntos. Gomes e Oliveira não fiquem juntos. Então, meninos, a palavrinha não, vocês vão ver que daqui 2 horas vamos estudar probabilidade. A palavrinha não costuma me chamar a atenção para o complementar. O que é complementar? É você pegar o total menos. Você não quer que os dois não estejam juntos? Então, você vai calcular o total de possibilidades menos os dois juntos. Olha lá. Se eu pego o total de possibilidades de permutar esses 8 alunos, se eu retiro as possibilidades do Oliveira e Gomes estarem juntos, o que sobra? Deles não estarem juntos. Então, vamos? Ó, são 8 pessoas. Destas 8 pessoas, o Oliveira e o Gomes, certo? E mais outras 6 pessoas. Tá lá, gente, ó. Você tem o Oliveira e o Gomes e mais 6 pessoas. Então, primeiro passo. Quantas maneiras eu tenho para colocar os 8 alunos na poltrona? Os 8 alunos na poltrona, você vai ter um total de quanto? 8 fatorial. Certo? Isso aqui é o total, dando junto ou não. Tá? Menos, aí agora, presta atenção. Você tem aqui, moçada, ó, vocês vão fazer igual fiz com os anagramas. O Oliveira e o Gomes, olha lá, é como se fosse uma única pessoa. Além do Oliveira e Gomes, você tem mais quantas pessoas? P1, P2, P3, P4, P5, P6. Então, eu tenho 6 pessoas, mais o Oliveira e Gomes. Tá, beleza. Então, aqui é como se eu tivesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Então, a permutação do Oliveira e Gomes juntos com as outras pessoas dá um total de 7 fatorial. O que é o 7 fatorial? Os dois juntos, permutando junto com as outras pessoas. Só que, momento algum, o exercício falou que tem que ser nessa ordem, né? Oliveira e Gomes. Pode ser o contrário. Pode ser Gomes e Oliveira. Ou seja, existe a permutação entre eles. Oliveira e Gomes, Gomes e Oliveira. Então, você multiplica por 2,
fatorial. Então, repito pela última vez, 7 fatorial é a permutação deles juntos com as outras pessoas. E o 2 fatorial é a permutação entre eles. Pronto. Se eu pego o total menos os dois juntos, o que sobra? Dos dois estarem separados. Pergunta, gente. Aí agora, olha as respostas. Eu não sei, ele deixou assim? Deixa eu ver se ele deixou assim. Deixa eu virar aqui a página. Deixa eu ver se ele deixou assim. Pior que não. Ah, ele fez assim, gente, ó. Aqui, meninos. Não tem essa, né? Aí você faz assim, ó. O que é 8 fatorial? É 8 vezes 7 fatorial. Menos, o que é 2 fatorial? 2 vezes 7 fatorial. Aqui, ó. 8 fatorial é 8 vezes 7 fatorial. Parei. 2 fatorial é 2, né? Porque é 2 vezes 1. Aí agora coloca o 7 fatorial em evidência. Quanto é 8 menos 2? É o 6 vezes 7 fatorial. Por isso que a alternativa correta aí seria qual letra? Seria a letra E. Meninos, massa. Massa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu comentei lá dos anagramas, mas aqui é igualzinho. Quantas anagramas tem as vogais juntas e não juntas? Total menos juntas. Quantas maneiras eu tenho para colocar as duas pessoas juntas e não juntas? Total menos juntos. Então, o não juntos é sempre o total menos eles juntos. Não, combinação, Ana, combinação vai ficar para semana que vem, mas a combinação é quando a ordem não importa. Por exemplo, você escolher 3 pessoas quaisquer, a ordem não importa, certo? Você escolher 3 recheios quaisquer, a ordem não importa. Você escolheu maionese e azeitona e maionese, a mesma escolha. Você escolheu 2 pessoas, o Paulo e o Adriano e o Paulo é a mesma escolha. Agora, quando você escolhe pessoas com cargo, aí a ordem importa. Por exemplo, eu quero escolher um presidente e um vice e um secretário. Aí você usa o princípio fundamental da contagem. Aliás, deixa eu também falar isso para vocês. Sempre que você aplicar o princípio fundamental da contagem, lembra que você está considerando que a ordem importa. Tá? Mas semana que vem nós vamos falar da combinação. Beleza, Ana? Ótimo. Maravilha. Vamos pro próximo, gente? Questãozinha 7. Gente, semana que vem tem muita coisa para acrescentar. Por exemplo, eu não vi aqui nessa primeira parte aqueles exercícios de caminho, né? Tem que sair da casa dele até a escola. Sai da casa dele até a escola passando pela casa da Mariana. Saem da casa dele até a escola sem passar pela casa da Mariana. Esse tipo de exercício também é de permutação com repetição. Viu? Se na próxima lista, ó, próxima aula, não tiver esse tipo de exemplo, eu pego um para a gente resolver. Queridos, a questãozinha 7. A 7, deixa eu ver. A 7 é do tabuleiro, né? Deixa eu fazer aqui, moçada, um tabuleiro rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Aqui também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá lá. Aí você tem as peças pretas, né? Aqui em cima, ó. E você tem as peças brancas aqui embaixo. Pronto. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer essa questãozinha. Questãozinha. Um jogo consiste de 8 peças para cada jogador, dispostas em um tabuleiro quadriculado, formado por 64 casas, com o início do jogo disposto conforme a figura 1. Tá aí. 8 vezes 8, você tem 64 casas, tá? Os jogadores fazem movimentos alternados, chamados lances, movendo as peças apenas para frente, obedecendo as seguintes regras. No primeiro movimento de cada peça, esta pode avançar uma casa ou 2. E a partir do segundo movimento de cada peça, o avanço é de apenas uma casa por vez. Vocês entenderam isso aqui, ó? Vou começar. Branco vai começar. Então, essa peça, o primeiro movimento, o primeiro lance, você pode andar uma ou 2. Uma ou 2. Uma ou 2. A partir do momento que você andou uma ou 2, a partir daí você só pode andar uma. Tudo bem? Beleza. Após os 2 primeiros lances de cada jogador, então, jogo branco, preto, branco,
preto. Então, 2 lances, cada um. O tabuleiro pode apresentar uma mesma configuração para sequências distintas de movimentos. A figura 2 mostra uma configuração que pode ser obtida por 4 sequências. Gente, observe que eu te mostrou aí nessa figura 2 o seguinte, ó. Por exemplo, o branco, ele passou daqui para cá. E aí o preto passou daqui para cá. Aí o branco veio e passou daqui para cá. O preto veio e fez o mesmo, passou daqui para cá. Só que isso pode acontecer de 4 maneiras diferentes, né? Por que eu posso fazer? Quando o branco fez isso, o preto fez isso. Quando o branco fez isso, o preto fez isso. E isso pode ser feito pelo branco ou pelo preto. Então, movimentar esses dois primeiro, ou esses dois primeiro, ou esses dois, ou pode movimentar alternado, que são as 4 possibilidades que ele está falando. Diniz, isso aí que você explicou vai ajudar em quê? Muito bem, em nada. Eu só estou te explicando o que ele está me falando, que significa essas movimentações distintas, né? Vamos ao que interessa. Considere que não podem ser feitos movimentos em diagonal. Ele falou que é sempre para frente. Após os 2 primeiros lances de cada jogador, o número de sequências distintas de movimentos que podem ser feitos. Então, vem cá. Vamos ao que interessa. Vou começar pelo branco. Vai começar pelo branco? Não sei. Mas vou começar pelo branco. Ó, o branco movimentou a primeira vez. O jogador das peças pretas movimentou uma vez. O branco vai movimentar a segunda vez. O jogador das peças pretas vai movimentar pela segunda vez. Tá? Jogador das peças brancas, jogador das peças pretas. Tá, vem. Eu comecei pelo jogador das peças brancas. Quantas maneiras você pode fazer o primeiro lance? Hã? 2 aqui, ou 2 aqui, ou 2 aqui, ou 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. 2 vezes 8. Primeiro lance ele tem 16 possibilidades. Porque a primeiro lance, lembra, ele pode andar 1 ou 2. Ele pode andar 1 ou 2. Ele pode andar 1 ou 2. Vamos supor que esse cara aqui movimentou para cá. Ele veio para cá agora. Agora, cuidado, hein? Esse aqui agora só pode uma vez. Os outros aqui ainda pode 2. Mas esse só pode agora uma. Tá? Vezes o preto. Mesma coisa, né? O preto é o primeiro lance dele. O jogador de peças pretas é o primeiro lance dele. Então, ele tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 vezes. Aí, vamos supor que o preto fez esse lance aqui. Ó. Pronto. Beleza. Agora, vamos embora. O branco vai jogar pela segunda vez. O branco que vai jogar pela segunda vez agora tem quantas possibilidades? Gente, só 15, né? Por quê? Esse 2, esse 2, esse 2, esse 2, esse 2, esse 2 e esse 2. 14. E esse só uma. Então, o branco tem 15. O preto item, né? Também 15. Pronto. Acabou. Sacaram o exercício? Viu que muitas das vezes, gente, leitura, entendimento, um tipo de exercício desse. Quando você pega a questão, você fala assim, meu Deus do céu, esse vai ser o terror. E muitas das vezes não é. Todo mundo entendeu? Ana? Ah, foi, né? Isso, Ana. É porque cada um desses 7 tem 2, né? Esse aqui só tem uma, só pode ir para cá. Ele não pode ir mais 2, só pode uma. Esse aqui, obrigatoriamente, ele só pode vir para cá. Esse não, tem 2, 2, 2, 2, 2, 2, que pode andar uma ou duas. Uma ou duas. Fechou, né? Gente, essa conta aí deu quanto? Vocês fizeram ela? Faz essa conta. 57.600. Letra A, confere o gabarito. Tudo ok? Show de bola. Massa. Nenhuma dúvida. Massa. 15. Questãozinha 15. Ó, a questãozinha 15, ele fala assim, ó. Deixa eu colocar, na verdade, deixa eu apagar, gente, posso? Uma caixa contém 32 esferas, de 1 a 32. 32 esferas numeradas de 1 a 32. O número de maneiras distintas de retirar 3 esferas ordenadas. Então, você tira a primeira, tira a segunda, tira a terceira, ordenadas. Como primeira, segunda e terceira. Em que a esfera com o número 8 seja pelo menos a terceira. Seja pelo menos a terceira a ser retirada. Queridos, aí a outra palavrinha que eu falei para vocês, que daqui 2 semanas nós vamos escrever essas palavrinhas todas para você. Você lembra do Oliveira e Gomes não estarem juntos? O não me lembra complementar, eu pegar o total menos eles juntos.
Outra palavrinha que me lembra complementar é pelo menos um. Ele não falou que o 8 tem que estar em pelo menos uma das retiradas? Por que você não pensa assim, ó? Ó, vou até escrever. Pelo menos, o que você vai pegar? O total de maneiras. O total de maneiras que eu tenho para retirar 3 bolas, dessas 32, menos de não sair o 8. Olha lá, moçada. Se eu pego o total de possibilidades menos de não sair o 8, o que sobra? As possibilidades saem 8. Apesar que você pode fazer assim também, ó. Aqui, ó, não está errado não, ó. Não sei, às vezes você pensou assim, Diniz, o 8 pode ter saído primeiro, ou o 8 saiu em segundo, ou o 8 saiu em terceiro. O 8 saiu em primeiro, ou o 8 saiu em segundo, ou o 8 saiu em quê? Terceiro. Você pode pensar nessa possibilidade também. Não está errado, não. Mas acho que aqui, ó, talvez seja mais fácil. Quer ver? Quantas maneiras eu tenho para tirar essas 3 bolas? Menos. Quantas maneiras eu tenho para tirar as 3 bolas? Não sai no 8. Vamos pensar? Vamos fazer isso primeiro. Você tem quantas bolas? 32. O total de possibilidades. Para você retirar a primeira bola, 32 possibilidades. Já tirou uma. Para tirar a segunda, 31 possibilidades. Vezes. Ficou uma. Para tirar a terceira, 30 possibilidades. Esse é o total de possibilidades para você retirar 3 bolas quaisquer. Agora, quantas maneiras eu tenho para retirar essas 3 bolas que não sejam 8? Então, moçada, das 32 bolas, tiro 8. Das 32, se eu tirar 8, sobram quantas bolas? 31, tiro 8. Para tirar a primeira bola sem ser o 8. 31. Para tirar uma outra bola que não seja o 8. 30. Para tirar uma outra bola que não seja o 8. 29. Aí. Alguém faz essa continha para mim? 32, 31 vezes 30. Faz aí rapidinho alguém. 32 vezes 31 vezes 30. Quanto que dá? 29.760. Menos, faz o 31 vezes 30. Obrigado, Pedro. Obrigado, Vitória. 26.970? Massa. E a diferença vai dar quanto? A diferença vai dar quanto? 2.790. Tem essa alternativa aí, moçada? Confere aí para amigo. Boa, né? Turma, vai guardando. Semana que vem eu vou falar isso aqui de novo. Quer ver? Não lembro quem falou e perguntou dos exercícios de combinação. Por exemplo, escolher pessoas, eu falei para vocês que a ordem não importa, né? Escolher 3 homens, escolher 4 mulheres, escolher 4 médicos, escolher 4 recheios, escolher 4 camisetas, a ordem não importa. E aí tem um tipo de exercício, ele fala assim, ó, sei lá, vou chutar. Você tem 4 homens e 6 mulheres. 4 homens, 6 mulheres. E eu quero formar grupos com 4 pessoas. Eu vou formar grupos com 4 pessoas. Quantos desses grupos têm pelo menos um homem? Quantos desses grupos têm pelo menos um homem? Você pode pensar assim, né? Só um homem, ou 2 homens, ou 3 homens, ou 4 homens. Mas olha o tanto de conta que você vai fazer. Por que você não pega o total menos nenhum homem? O total de possibilidades menos nenhum homem, o que sobra? As possibilidades de você ter pelo menos um homem. Tudo bem? Massa? Show. Nenhuma dúvida, né? Não deixa pra lá não, gente. Aproveita. Questãozinha 3. Ah, boa, gente. Ó, a questãozinha 3 é de anagrama. Muito bom. Questãozinha da Unicamp, ó. Aliás, questãozinha da Unicamp do ano passado, né? Questãozinha 3. Qual que é a palavra? Reflorestamento. Não quero vocês errando exercício de anagrama, hein? Reflorestamento. O número de anagramas da palavra reflorestamento que começam com a sequência flores. Ó, que começam com a sequência flores. Então, moçada, flores já está aqui, ó. Flores vai começar. Então, ó, vou tirar flores. Aqui, flores, ó. Flores aqui eu tiro, já tá ali. Sobraram quantas letras? R,
E, T, A, M, E, N, T, e ó. Gente, se precisar, até conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Conta para ter certeza, sem esquecer de nada. Queridos, essa aqui, ele falou que começam. Essa aqui já vai começar com flores. Então, na verdade, eu vou permutar as outras. Anagramas que começam com flores. Lógico, né, gente? É nessa ordem, flores. Então, vamos. São quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ser uma permutação de 9. O quê? O E repetindo quantas vezes? 2. O T repetindo quantas vezes? 2. O que mais? R não repete, A não repete, M não repete, E não repete, O não repete. Pronto. É uma permutação de 9 letras, o E repetindo 2 vezes e o T repetindo 2 vezes. Essa é uma permutação com repetição. Então vai ser 9 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Como é que ele deixou a resposta? Ah, gente, eu já deixou assim, ó, que beleza. Letra C. E aí, turma, tudo bem? Fala, Pedro. Fala, Ana. Mas nesse caso, 2 fatorial... Não, não posso fazer isso, gente. Não posso. 2 fatorial vezes 2 fatorial é 4 fatorial. Lógico que não. Mesmo porque 2 fatorial é 2. 2 fatorial é 2. E 4 fatorial é 24. Tem nada a ver. Se fosse para você resolver, você tinha que reduzir o 9 até um dos dois, ó, e cancelar. Tá bom? Já não posso multiplicar, dividir, somar, subtrair fatorial, não. Você pode até cancelar simplificando uma divisão. Agora, operações com fatorial, não. Você teria que desenvolver. Tudo bem, Ana? Te respondi? Pedro, nesse caso, eu não vou, Pedro. Porque ele falou que flores vai começar. Ele não pediu para flores estarem juntos entre as outras. O anagrama vai começar com flores. Então, flores, a posição dele é aqui. E outra, ele quer que comece com flores. Então, é nessa ordem. Beleza? Uma coisa ele falou assim, ó. Quantos anagramas que as letras F, L, O, R, E, S estão sempre juntas? É uma coisa. Agora, flores, começar com flores, o flores já tem a posição dele. É a primeira. Por isso que eu até esqueci ela. Eu só vou permutar agora as outras. O 9 com 2, aqui, ó. Reduz o 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Parou. O que é 2 fatorial? Olha lá. 2 fatorial com 2 fatorial. 2 com 8. E é só multiplicar. Tudo bem? Não é à toa que ele deixou assim, ó. Não é à toa que grande parte das questões ele deixa com fatorial. Porque às vezes a conta é muito chata de fazer, né? Perfeito? De boa? Maravilha, Ana. É igual aqui, Ana. Deixa eu dar uma outra dica para vocês, ó. Não vai ser hoje, vai ser o início da aula da semana que vem. O início da aula da semana que vem, eu vou te falar que a combinação de N, P a P, é o N fatorial, é o P fatorial, é o N menos P fatorial. Então, vocês vão ter a combinação de 10, sei lá, 6 a 6. O que é a combinação de 10, 6 a 6? É o 10 fatorial, é o 6 fatorial, é o 10 menos 6, é o 4 fatorial. Fala, Ana, como é que eu simplifico isso aqui? Quem que está mais próximo do 10? Não é o 6? Então, isso aqui é o 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Sobre 6. O que é 4 fatorial? 4, 3, 2, 1. 6 fatorial você simplifica. 4 com 2 é 8, você simplifica. 9 com 3 é 3, você simplifica. 21 vezes 10, isso aqui, 210. Tá bom? Beleza? Show de bola. De nada, muito obrigado. Obrigado a você. E não deixa de perguntar, não, gente. Viu? Porque às vezes a dúvida é técnica, né? Qual que é o último, gente? O 8? Ah, tá lá, o 8 também. Eu vou fazer a 8, vai dar tempo. Olha a 8.
listando todos os anagramas da palavra natural, excluindo aqueles em que as letras P, U e R aparecem juntas, em qualquer ordem. Ó, natural, essa questãozinha 8. Natural. Eu quero todos menos P e R juntos. Olha lá, moçada. Eu quero todos menos o T, U e R juntos. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui do lado. Aliás, deixa eu escrever isso aqui menor, né? Para que eu estou escrevendo desse tamanho? Eu vou pegar aqui todos menos juntos. Quem que eu não quero junto mesmo? T, U, R, ó. T, agora, ó, presta atenção. T, U, R. Eu quero que eles estejam juntos. Então, agora, ele não falou que vai começar por tur. Não, ele quer T, U e R juntos. Então, T, U e R vão estar juntos. O que sobrou? O N. O que sobrou? O A. O que sobrou? O A. O que sobrou? O L. Tá lá. Primeiro, natural. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, qual que é o total de anagramas? 7 fatorial. Sobre o A repetindo quantas vezes? 2. Sobre 2 fatorial. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o 7 fatorial. O A repetindo 2 vezes. Menos. Agora, do tur estarem juntos. Tur estar juntos. Primeiro, tur com as outras letras. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fatorial. 5 fatorial, o A repetindo quantas vezes? 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fatorial, o A repetindo 2 vezes. Vezes, só que agora, quem disse que é nessa ordem? Então, como é em qualquer ordem, aí agora tem a permutação entre eles. É o 3 fatorial. Ih, moçada, vocês ficaram craque nisso aí, hein? O que vocês acharam? Beleza? Tranquilo? Ó, deixa eu pedir um favor. Dá uma estudada de alguma maneira em outro livro, em uma outra aula, assistir as aulas de vocês, tá? A semana que vem eu devo começar a aula definindo arranjo, que você já sabe disfarçado. Combinação, e aí a gente pega os exercícios. Se tiver algum ainda desse primeiro bloco, pode pedir. Porque como é tudo análise combinatória, tá bom? Beleza? Beijão pra vocês, fiquem com Deus, tá? Bons estudos, meninos. Tchau, de nada, valeu. Vamos nessa? Ó, meninos, nossa última aula, eu trabalhei com vocês a aula 9, né? Que é a aula 1 de análise combinatória, né? Análise combinatória 1. Hoje nós vamos trabalhar a aula 10, né? Confirma? É a análise combinatória 2. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Rafaela. É isso mesmo, gente? Lembra, enquanto vocês estão dando uma olhadinha, lembra, moçada, que na semana da análise combinatória 1, nós trabalhamos a ideia do princípio fundamental da contagem, da permutação, né? Usamos vários exemplos, né, que eu dei, que o material de vocês trouxe de anagramas. Anagramas é um caso particular aí de permutação, né, simples. Aí, o que acontece? Hoje, eu quero começar a aula relembrando com vocês a parte de combinação. Vamos nessa? É isso mesmo, né, Thalita? Beleza. Então, vamos lá. Ó, hoje eu quero começar a aula falando para vocês sobre a combinação. E aí, o que eu quero destacar para vocês? Lembra que quando você aplica o princípio fundamental da contagem, quando você aplica o arranjo, que eu vou falar também daqui a pouco para vocês, né? Quando eu utilizo a permutação, é porque a ordem importa, tá? Aliás, deixa eu até fazer diferente. Ó, deixa eu começar aqui pelo arranjo. Vamos lá. Lembrar, moçada, que o arranjo é um tipo de agrupamento sem repetição, em que a ordem importa, né? Então, aqui no arranjo, ó, a ordem importa. Diniz, dá um exemplo. Vamos supor aqui, ó, exemplo 1. Vamos supor que você tem 10 pessoas, certo? E dessas 10 pessoas, eu preciso escolher 3. De tal maneira que eu preciso escolher um presidente, um vice-presidente e um secretário. Então, eu tenho 10 pessoas, eu preciso escolher 3 pessoas, de tal maneira que um é o presidente, o outro é o vice e o outro é o secretário. A primeira pergunta que eu faço para vocês é:
Posso utilizar o princípio fundamental da contagem? Sim. Lembra que sempre quando você aplica o princípio fundamental da contagem, você está considerando que a ordem importa. Diniz, mas como é que eu sei se a ordem importa ou não? É só pegar um exemplo. Vamos supor que você pegou aqui, ó, a Adriana, a Bia e a Camila. A Adriana é a presidente, a Bia a vice e a Camila é a secretária. Se eu troco de posição, mudou, não mudou? Porque agora, antes a Adriana, que era a presidente, agora é a Camila. A Bia, que é a vice, agora é a Adriana. A Camila, que é a secretária, agora é a Bia. Então, quando você escolhe pessoas com cargos, é porque a ordem importa. Beleza? Então, vamos lá? Como a ordem importa, você pode aplicar o princípio. Do tipo, para escolher o presidente, você tem quantas possibilidades? 10. Para escolher o vice-presidente, você tem quantas possibilidades? 9. Para escolher o secretário, você tem quantas possibilidades? 8. Então, o resultado aqui seria o 720, né? Então, percebam que aqui, ó, eu apliquei o princípio fundamental da contagem. Beleza? Agora, se você quiser, você pode aplicar também a fórmula do arranjo. Diniz, qual que é a fórmula do arranjo? É assim, ó. Arranjo de N tomados PAP. É sempre o N fatorial sobre N menos P fatorial. Agora, lembra que o arranjo, a ordem tem que ser importante, que é o caso aqui, né? Então, aqui, 10 pessoas, para escolher 3. Presidente, vice, secretário, a ordem não importa. Então, ao invés do princípio fundamental, você pode vir aqui e aplicar o arranjo, né? Como a ordem importa, é um arranjo de quantas pessoas? 10, tomadas o quê? 3-3. Tá aí. Arranjo de 10 pessoas, tomadas 3-3. O que é o arranjo de 10 tomadas 3-3? Olha lá. É 10 fatorial sobre 10 menos 3, 7 fatorial. Olha lá. É o n fatorial sobre o n menos p. Que vai dar na mesma, né? O que é 10 fatorial? Você lembra a aula passada? É 10, 9, 8, 7 fatorial sobre 7 fatorial. Olha lá. Se você simplificar, dá os mesmos 720. Tudo certo, gente? Até aí? Tudo beleza? Tranquilo? Alguma novidade? Diniz, é importante saber a fórmula? Meninos, viu? É. Você sabe que algumas alternativas do Enem, ele deixa no formato de fórmula, né? Então você precisa saber a aplicação da fórmula. Essa é a aplicação do arranjo, tá? Arranjo de N, tomados PAP. De boa, né, queridos? Outros exemplos que você poderia aplicar o arranjo, né? Colocar pessoas numa fila, gente. A ordem importa? Não importa, gente. Posicionar pessoas para uma foto, a ordem importa? Importa. Classificação de uma corrida, a ordem importa? Importa, moçada. Tudo bem? Lembra da clássica questãozinha das tampinhas da Coca-Cola? Sei lá, você tem lá na Copa do Mundo, aqui um exemplo massa, ó, que já caiu algumas vezes. Vamos supor que lá na Copa do Mundo você tem 24 seleções. Tudo bem? Aí a Coca-Cola, resolveu pôr na tampinha os 3 primeiros colocados da Copa do Mundo. Colocar na tampinha os 3 primeiros colocados da Copa do Mundo. Gente, os 3 primeiros colocados na Copa do Mundo, importa a ordem? Sim, né? Uma coisa é o Brasil ser em primeiro, outra coisa é o Brasil ser em segundo, outra coisa é o Brasil ser em terceiro. Então a ordem importa. Então, no caso aqui, ó, quantas tampinhas a Coca-Cola poderia fabricar com as 24 seleções? Então lembra que agora é uma classificação. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Então, observem que a ordem ela é importante. Como é que você resolve isso aqui? Você tem 2 maneiras. Pode ser pelo princípio? Pode. Se a ordem importa, pode aplicar o princípio. Para escolher o primeiro colocado, 24 possibilidades. O segundo colocado, 23 possibilidades. O terceiro colocado, 22 possibilidades. Ou você também pode aplicar o arranjo. Já que a ordem importa, é um arranjo de quantas seleções? 24 seleções, tomadas 3-3. Então, tanto faz. Você pode aplicar tanto o princípio quanto o arranjo. Quando que não dá para usar no... é quando tem repetição. É porque o arranjo de NPAP é o tipo de agrupamento sem repetição. Aí, se puder repetir, aí é melhor você aplicar o princípio, né? Tá entendido? Beleza? Vitória, tudo bem? Ok, né? Massa. Aí agora, gente, ó, agora sim. Agora vamos falar da combinação. Quer ver? E vocês vão ver o tanto que agora a coisa fica clara na sua cabeça. Vamos lá. Ó. Moçada, agora a combinação. Meninos, a combinação
igual a pergunta da Vitória aí, também é um tipo de agrupamento sem repetição, tá? Só que agora, ó, a ordem não importa. A ordem não importa. Quer ver? Vamos de novo. Ó, eu tenho aqui 10 pessoas, tudo bem? E eu quero escolher 3. Gente, ó, eu tenho 10 pessoas, eu quero escolher 3. Reparem que agora eu tenho 10 pessoas, eu vou escolher 3 pessoas sem cargo. Eu vou escolher 3 pessoas quaisquer. E aí vem a pergunta: escolher 3 pessoas quaisquer, a ordem importa? Não, né, gente? Por exemplo, eu escolhi a pessoa A, B, C. Não, Diniz, eu escolhi a pessoa A, C, B. Não, Diniz, eu escolhi a pessoa B, A, C. Não, Diniz, eu escolhi a pessoa B, C, A. Não, eu escolhi a pessoa C, A, B. Não, eu escolhi a pessoa C, B, A. Reparem que qualquer uma dessas 6 escolhas, você fez a mesma, né? Qualquer um desses 3 aqui são as 3 mesmas pessoas. Então, escolher 3 pessoas quaisquer, sem cargo, moçada, certeza que a ordem não importa. Ué, Diniz, o que muda agora? Muda o seguinte. E aí, eu vou te explicar de 2 maneiras. A primeira, Diniz, eu já aprendi que eu não preciso guardar a fórmula. Te entendo. Mas volto a repetir que tem questões do Enem que as alternativas vai estar na forma de fórmula. Então é importante você lembrar a fórmula. Mas, não, eu quero trabalhar sem fórmula. Posso aplicar o princípio? Ah, pode. Só que quando você aplica o princípio, lembra que a ordem importa. Então, por exemplo, para escolher a primeira pessoa, 10 possibilidades. Para escolher a segunda pessoa, 9 possibilidades. Para escolher a terceira pessoa, 8 possibilidades. Percebam que aqui se aplicou o princípio fundamental da contagem. Só que quando você aplica só o princípio, você considerou esse grupo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então aí que tá. Quando a ordem não importar, o que você tem que fazer? Você vai aplicar o princípio e vai dividir, tirando as repetições, que é o 3 fatorial. Que é justamente isso aqui, ó. Olha lá. 3 pessoas, a permutação entre elas ocorre de quantas maneiras? 3 fatorial. Então, quando você divide por 3 fatorial, você está retirando as repetições. ABC, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA. Vocês entenderam isso? Ou simplesmente você lembrar que escolher 3 pessoas, a ordem importa? Não. Se a ordem não importa, é uma combinação. Diniz, qual que é a forma da combinação? A combinação de N, P a P. Ó, a forma da combinação é assim, ó. Olha que massa. É o N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Queridos, olha que legal isso aqui que eu vou falar para vocês, ó. Vocês perceberam que isso aqui, ó, é o arranjo? Vocês perceberam que isso aqui é o arranjo? É quando a ordem importa. Vocês perceberam que eu dividi por P fatorial? Olha lá, ó. O que é dividir por P fatorial? Esse dividir por P fatorial é para retirar as repetições. Massa, né? Então aqui, ó, você pode fazer a combinação, vamos lá? São quantas pessoas? 10. Eu vou combinar de 3 em 3. Aqui outra maneira que você pode escrever, viu? Combinação de 10 tomados 3 a 3. Ou combinação de 10 tomados 3 a 3. Que seria o quê, gente? Seria o 10 fatorial, o P fatorial, o N menos P fatorial, que é o 7 fatorial. Então aqui seria 10, 9, 8, 7 fatorial, 3, 2, 1, 7 fatorial. Olha lá, ó. Simplifica. 9 por 3, 8 com 2. Você teria 120 maneiras, né? Para você escolher essas 3 pessoas. Tudo bem? Que seria o 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 6, né? Que 3 fatorial não é 6? Dá na mesma. Tudo bem, gente? Beleza? Fala aí para mim, o que eu posso te ajudar? O que nós acrescentamos na aulinha de hoje? A partir de hoje, nós vamos começar a perguntar sempre quando ler o exercício se a ordem importa ou não. Se a ordem importar, é um arranjo. Se a ordem não importar, é uma combinação. Se a ordem importar, você pode só aplicar o princípio. Se a ordem não importar, você aplica o princípio e tira as repetições. É 2, você não divide por 2, não. Você divide por 2 fatorial. São 3, você divide por 3 fatorial. São 4 elementos, você divide por 4 fatorial. E assim por diante. Beleza?
A permutação, a ordem sempre importa. Porque a permutação é a aplicação do princípio, né? Aliás, a permutação é um arranjo quando n for igual a p, né? Mas lembra, permutação não é aplicação do princípio? 5, 4, 3, 2, 1. Sempre quando você aplicar o princípio é porque a ordem importa. Princípio fundamental da contagem, a ordem importa. Permutação, a ordem importa. Arranjo, a ordem importa. Permutação com repetição. Aí lembra? Por que lá na permutação com repetição, se o A repete 2 vezes, você divide por 2 fatorial. Se o R repete 3 vezes, você divide por 3 fatorial. O dividir é justamente tirar as repetições. Então, quando você divide por P fatorial, é porque a ordem não importa. Você tem que retirar as permutações. Explico, Rafaela, aqui, ó. Rafaela, primeiro, diferenciar o N do P é fácil. Primeiro que o N é sempre maior ou igual a P. Não tem como o P ser maior que o N. Então, por exemplo, aqui. Eu tenho 10 pessoas, eu quero escolher 3. Eu tenho 10 pessoas, eu quero escolher 4. Eu tenho 10 pessoas, eu quero escolher 5. Então, a combinação de 10, 3 a 3, combinação de 10, 4 a 4, combinação de 10. Dessas 10 pessoas, você vai pegar de 3 em 3. Essas 10 pessoas, você vai pegar de 4 em 4. Essas 10 pessoas, você vai pegar de 5 em 5. De boa? É isso. Massa? Quer ver uma coisa? Presta atenção todo mundo aqui, ó. Presta atenção todo mundo. Olha esse exemplo que direto está nos vestibulares e que já caiu no Enem. Presta atenção. Olha aqui, gente. Aí vamos começar a fazer os exercícios. Que a hora que a gente começar a fazer os exercícios, a gente consegue retomar todos os detalhes com vocês. Quer ver? Vem cá todo mundo, ó. Se eu tenho 10 times de futebol. Beleza? Massa. Queridos, esses times, eles vão jogar uma única vez. Os 10 times vão jogar uma única vez com os outros. Isso é um arranjo ou é uma combinação? Se os times vão jogar uma única vez, a ordem importa, gente? Não, né? Porque se jogou Goiás e a seleção brasileira, o Corinthians. O Corinthians e o Goiás, vocês concordam comigo, moçada, que foi um jogo só? Então a ordem não importa? Então, se os 10 times vão jogar uma única vez, é porque não importa a ordem. Então seria uma combinação, ó, Rafael, de 10 times tomados o quê? 2 a 2. Agora vem cá. Se for igual o Campeonato Brasileiro, os 10 times vão jogar 2 vezes agora. Cada time joga 2 vezes com o outro. E agora, gente, a ordem importa? Sim ou não? É um arranjo ou é uma combinação? Gente, como vai jogar 2 vezes, inclusive no Campeonato Brasileiro, a gente chama de mando de campo, né? Goiás e Corinthians, a gente sabe que vai ser aqui em Goiânia. Corinthians e Goiás, eu sei que vai ser em São Paulo. Então, moçada, vem cá. Quando você joga 2 vezes, a ordem importa. O jogo Goiás e Corinthians foi um. O jogo Corinthians e Goiás foi outro. Então, se joga 2 vezes, você tem um arranjo de 10 tomados 2 a 2. Ô, queridos, guarda esse exemplo, hein? Direto eu vejo aluno confundindo, hein? Então, quando for esse tipo de questão, times jogar entre si, verificar se é uma única vez ou são 2 vezes. Uma única vez, a ordem não importa. 2 vezes, a ordem importa. Ficou claro isso aí? Massa. Massa, Rafaela. Vamos, gente. O que eu ajudo vocês aí nos exercícios? O que você tentou fazer que você não conseguiu? O que eu te ajudo? Vocês querem que eu escolha e de repente a gente vai passando por todos os detalhes? Olha aí para mim. Fiquem à vontade. Sim? Sim, vocês querem que eu escolha? Escolho. Quer ver? Por exemplo, olha a questãozinha 23. Vamos lá, deixa eu começar numa ordem mais fácil, depois vamos pegar alguns médios, depois a gente pega os difíceis. Combinado? Vamos lá. Pega a questãozinha 23 aí. Ó, 23. Ah, tem gente que mandou aí, ó. A 20, a 7, né? Que mais? A 9, a 22, a 29, a 37, maravilha. Então tá. Então, beleza. Então vamos lá. Ó, a 23. Com 6 pessoas, o número de conjuntos com pelo menos 3 pessoas. Gente, cuidado com a palavrinha pelo menos. Pelo menos é no mínimo, né? Então, eu tenho um total aqui de 6 pessoas.
Eu quero formar grupos ou conjuntos com pelo menos 3, ou seja, grupos com 3 pessoas ou mais. Então, grupos com 3 pessoas, ou grupos com 4 pessoas, ou grupos com 5 pessoas, ou grupos com 6 pessoas. Tá lá. Então, grupos ou conjuntos com pelo menos 3. Pelo menos 3 é no mínimo 3. 3 ou mais. No caso ali, você vai escolher grupos de 3, 4, 5, 6 sem cargo, né? Então você vai escolher 3 pessoas quaisquer, 4 pessoas quaisquer. Então, nesse caso, escolher pessoas, moçada, grupos de 3, 4, 5, 6 pessoas. A ordem importa? Não. É um arranjo ou é uma combinação? É uma combinação. Então, 6 pessoas, desculpa. 6 pessoas. Quantas maneiras eu tenho para escolher 3? É uma combinação de 6 pessoas tomadas 3 a 3. Ou 6 pessoas. Quantas maneiras eu tenho para escolher 4? É uma combinação de 6, 4 a 4. Ou 6 pessoas. Quantas maneiras eu tenho para escolher 5? É uma combinação de 6. Ou, por último, 6 pessoas. Quantas maneiras eu tenho para escolher 6? É uma combinação de 6, tomados 6 a 6. Tá aí. Combinação de 6, 3 a 3. É o 6 fatorial, é o 3 fatorial, é o 6 menos 3. Mais combinação de 6, 4 a 4. É o 6 fatorial, é o 4 fatorial, 6 menos 4. Ó, combinação de 6, 5 a 5. É o 6 fatorial, é o 5 fatorial, é o 6 menos 5 fatorial. E a combinação de 6, 6 a 6 é o 6 fatorial, é o 6 fatorial, 6 menos 6, 0 fatorial. Lembrando, moçada, ó, lá na matéria de fatorial, lembra que tanto 0 fatorial quanto 1 fatorial é sempre 1, tá? Que, aliás, ó, 6 pessoas, quantas maneiras você tem para escolher 6? Uma só, né? Mas de todo jeito é bom lembrar. 0 fatorial e 1 fatorial é sempre igual a 1. Então aqui ficaria, ó, 6, 5, 4. 3 fatorial sobre. O que é o 3 fatorial? 3, 2, 1 vezes 3 fatorial. Mais aqui. 6, 5, 4 fatorial, 4 fatorial, 2 vezes 1. Mais 6 fatorial é 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 1. E aqui você teria 6 fatorial e 1. Então, ó, 3 com 2, 6. 3. Aqui fica 20. Mais aqui, 6 com 2, 3. Fica 15. Mais aqui, fica 6. E aqui fica 1. Então, aqui você vai ter 21, 22, 42 possibilidades. 42 maneiras, né? Com 6 pessoas, você escolher grupos com pelo menos 3, né? Então, não esquece que essa palavrinha, pelo menos 3, é no mínimo, né? 3 ou mais. De boa, moçada? Tranquilo? Ó, certeza, gente? Ontem eu fiz uma questãozinha, já de revisão para Enem, e ele falava que você tinha 6 frutas. 6 frutas. E ele queria montar saladas com 4 frutas. 6 frutas, eu quero montar saladas com 4 frutas. Quantas maneiras de saladas você tem para montar? Com 4 frutas. Gente, ó, escolher 4 frutas, a ordem importa? Não, né, gente? Vou pegar só 2. Escolhi banana e maçã. Maçã e banana. A escolha é a mesma. Tudo bem? Já fiz questãozinha também de vestibular, que era recheio. Sei lá, vou chutar aqui. Você tem 8 tipos de recheios. Você vai colocar 3 recheios. Quantas maneiras com esses 8 recheios você tem para escolher 3? Concorda também comigo que a ordem não importa? Sei lá, escolhi maionese, azeitona e atum. Atum, maionese e azeitona. A escolha é a mesma. A ordem não importa. Então, gente, lembra que escolher 3 frutas, escolher 3 pontos quaisquer, escolher o que mais? Para formar triângulo, né, gente? Formação de triângulos, a ordem não importa. Escolher 3 pessoas sem cargo, sempre a ordem não importa. Ótimo, maravilha. Beleza, Vitória? Beleza, Pedro? Beleza, Eduarda, né? Massa. Pega então a questãozinha 20. Deixa eu ver aqui a questãozinha 20.
Ó, a questãozinha 20. Gênios era um brinquedo muito popular na década de 1980. O brinquedo buscava estimar a memorização de cores e sons com formatos semelhantes, né, a OVNI. Possuía 4 botões de cores distintas que emitiam sons harmônicos e iluminavam em sequência e cabia aos jogadores repetir o processo sem errar. Aquele você acende uma vez no vermelho, você aperta o vermelho. Acende o vermelho e o amarelo, você aperta o vermelho e o amarelo. Acendeu o vermelho, o amarelo e o verde, você aperta o vermelho. É isso, né? Beleza. Considerando uma fase do jogo em que as luzes irão acender de forma aleatória e em sequência, podendo cada cor acender mais de uma vez. O número máximo de formas que essa sequência de 3 luzes poderá acender. Queridos, é o seguinte, isso aí é uma questãozinha já de permutação, né? Diniz, a ordem importa? Importa, a ordem importa. Se, por exemplo, se acender vermelho e amarelo, você tem que apertar vermelho e amarelo. Se você apertar amarelo e vermelho, você errou. Então a ordem importa. Vamos aplicar o arranjo? Não. Porque nesse caso pode repetir, né? Pode acender vermelho e vermelho. Pode acender amarelo e amarelo. Qual que é a outra cor? Pode acender o branco e branco. Então, na verdade, vocês vão fazer o seguinte. São quantas cores? São 4 cores. Você vai ter 3 luzes. Ó, são 4 cores. Tem que acender a primeira, e a segunda, e a terceira. Então vamos, Ana. Acender a primeira. Você tem quantas possibilidades para acender a primeira? 4, né? Pode ser qualquer uma das 4. E para acender a segunda. Se aqui acender o vermelho, aqui pode acender vermelha? Pode. 4 possibilidades. E para a terceira luz piscar. Se aqui acender o vermelho, aqui acender o vermelho, aqui pode ser vermelho? Pode. Então, como tem repetição, o ideal, a pergunta que a colega me fez, né, anteriormente, é o princípio fundamental da contagem, né? Nesse caso é 4 ao cubo, que vão ser 64 possibilidades. É isso, moçada? Tem essa alternativa? Tem, né? Letra D. De boa, meninos? Massa? Estão conseguindo já associar quando que você usa o princípio, apenas o princípio? Quando você pode colocar o princípio ou o arranjo? Então tá, massa, maravilha. Ó, vocês me pediram também a questãozinha 7. Deixa eu ir lá para a questãozinha 7. Não, a 7 eu fiz, moçada. A 7 eu fiz a aula passada. Tá embaçado, moçada? Foi. Deixa eu sair aqui um pouquinho. Melhorou. Ó, me pediu também a 11, eu passo a 11 para você sim. Me pediu também a 9. A 9 eu não fiz. A 9, vocês lembram se eu tinha feito ela ou não? Não fez? Não, e a 9 é muito boa, sabe por quê? Presta atenção. Se forem listados em ordem crescente todos os números de 5 dígitos distintos, utilizando o 2, o 3, o 4, o 6 e o 7. Ele quer saber qual que é a posição do número 62.437. Queridos, eu quero a posição desse número, ó. 62.437. Queridos, é assim, ó. Deixa eu fazer ele aqui bonitinho para vocês, passo a passo. Eu quero colocar na ordem crescente, mas são permutações, né? Você vai utilizar todos os algarismos distintos. Então, vem cá. Como é que você vai fazer esse exercício? São 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero chegar nos 62 mil. Só que pensa comigo. Antes dos 62, você vai ter o 20 mil e alguma coisa, ó. 23 mil e alguma coisa. 24 mil e alguma coisa. 26 mil e alguma coisa. 27 mil e alguma coisa. Então, antes do 6, pode começar com 2. Ó, bora. 2, 3, 4, 5. Antes do 6, pode começar pelo 3. 32, 34, 36, 37. Antes do 6, pode começar com 4. Ó. Números que começam com 4. Deixa eu pôr mais embaixo aqui. Tudo bem? Só que agora, depois do 4, vem para quem? Para o 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Presta atenção agora, gente. Olha que todo mundo. Então, antes do 6 pode ser o 2, antes do 6 pode ser o 3, antes do 6 pode ser o 4. Aí eu cheguei no 6.
Cheguei no 6, não cheguei? Agora vamos no próximo. Depois do 6, na ordem crescente, o que seria o próximo? O 2. Então aqui já é o 2. Certo? Beleza? Mas depois do 2, quem que seria o próximo? Então agora seria, ó, antes do 4, seria o 62, 300 e alguma coisa. Concorda comigo? 62 antes do 4, vem o 3. Aí agora cheguei no 4, ó. Chato, né? 62, ó. 62. Depois do 3, quem seria o próximo? O 4. Só que agora você tem, depois do 4, o 3 e o 7, né? Porque o outro seria o 62. Olha lá. 473, né? Só que eu quero chegar aqui, ó. Então esse aqui tá fora, né? Chato, né, moçada, esse tipo de questão? Antes do 6, o 2. Antes do 6, o 3. Antes do 6, o 4. Chegou no 6. Depois do 6, o próximo seria o 2. Tá lá. Depois do 2, o próximo seria quem? O 3. 62, aí seria o 3. Beleza? Antes do 4. Aí depois 3, 7. Inclusive, esse aqui não tem, né? Porque, ó, 6, 2, já tá ali. O próximo seria o 3. Fechou agora. Então vamos. Se o 2 está aqui, sobraram quantos algarismos? 1, 2, 3, 4. Para 4 posição, aqui seria o 4 fatorial, que é quanto? Se o 3 está aqui, sobram 4. Então aqui seria 4 fatorial. 24. Se o 4 está aqui, sobram 4. Aqui seria 4 fatorial. Ó, 6, 2, 3, aqui seria o 2 fatorial. É igual a 2. Mais 1. Então agora é só somar. Olha lá. 24 fica 20, 40, 60, 68, 72, mais 2, 74, mais 1, 65º. Vê se tem essa posição aí. Tá tudo certinho? 20, 40, 60, com 12, 72, mais 2, 74, 75. Qual que é essa questãozinha? É a 9, né? Letra A. Massa, né, moçada? Esse é um clássico. É uma clássica questão de permutação. Eu tenho que usar os algarismos de maneira diferente, distintas. Não tem, não tem. O que você pode fazer, Agnes, o que você pode fazer é assim, ó. Por exemplo, aqui, você juntar esses 3, né? Eu fiz um por um, mas você pode juntar. Ó, antes do 6, pode ser o 2, o 3 ou o 4. Então você tem 3 vezes 24. Mas agora, outra maneira, não, você tem que ir fazendo. Isso pode acontecer também com palavra. Ele te dá uma palavra, te dá as letras e pede a posição de uma determinada palavra. Desde que você coloque a palavra na ordem alfabética. Então, assim como você pode colocar na ordem crescente, você também pode colocar na ordem alfabética. Beleza? Se tiver um outro desse aí, a gente faz, tá? Mas muito bom pedido. Questãozinha 22. Vamos lá para 22, moçada. Questãozinha 22. Deixa eu ver a questão 22. Ó, em uma empresa, o número de pessoas atuando na limpeza em cada dia pode variar de 1 a 9, dependendo da ocupação do prédio. Vocês entenderam? Então, o pessoal da limpeza. Você pode ter uma pessoa, ou duas, ou três, ou quatro, até 9. De 1 a 9. Para compor a equipe de cada dia, a empresa conta com 5 funcionários experientes. Ó, 5 funcionários experientes. E 4 funcionários em treinamento. Você tem um total aqui de 9 pessoas, tá? Tá lá. 5 dessas pessoas são experientes e 4 dessas 9 pessoas são treineiros, né? Estão treinando, treinamento. Sabendo que a equipe de limpeza de um dia deve ter necessariamente um funcionário experiente a mais do que a quantidade de funcionários em treinamento. Então, sempre, o número de funcionários experientes tem que ser um a mais. O total de equipes diferentes que podem ser formados é. Uai, moçada, é o seguinte. Tem que ter sempre um experiente a mais, né? Então, aqui, ó. Me ajuda. Pode ter só um experiente. Ou pode ter dois. Dois experientes e um em treinamento. Ou pode ter 3 experientes e 2 em treinamento. Ou, vamos embora. Pode ter 4 experientes e 3 em treinamento. Ou
Finalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 5 experientes, é isso, né? É. E 4 em treinamento. Então, vocês viram que o que ele impôs nesse exercício é que tenha sempre um experiente a mais, né? Aqui só tem um experiente. Tem 2 e 1, 3 e 2, 4 e 3, 5 e 4. Pronto. Aí agora, moçada, vamos lá. Quantas maneiras você tem para escolher um experiente? Mais 5 possibilidades, né? Aqui, ó, se você quiser, você pode até colocar a combinação de 5, 1 a 1. Mas dá 5, tá? São 5 pessoas, é uma única posição, né? Agora, cuidado. Ou, cuidado aqui. Quantas maneiras você tem para escolher 2 experientes? São quantos experientes? 5. Você quer escolher quantos? 2. É uma combinação de 5, 2 a 2. Ou é mais, né? E um treineiro. Você tem quantas possibilidades? Ou mais. Escolher 3 experientes. É uma combinação de 5, 3 a 3. E vezes 2 treineiros. É uma combinação de 4, 2 a 2. Ou escolher 4 experientes. É uma combinação de 5, 4 a 4. E 3 treineiros. Ou escolher 5 experientes. Uma só, né? Que é o 5, 5 a 5. Só tem uma maneira. E 4 treineiros também só tem uma maneira. Ó, certeza que isso aqui é 1, né, gente? Mas, Diniz, por quê? Porque eu tenho 5 experientes. Para escolher 5 é uma possibilidade. Eu tenho 4 treineiros. Para escolher 4, você tem uma possibilidade. Mas, enfim, você teria que fazer essa conta aí, ó. Você quer que eu termine essa conta ou você termina? Vocês entenderam a ideia? Vocês querem terminar essa conta ou vocês vão terminar para a gente fazer mais? Sacaram a ideia? De boa, dá um ok aí. Quer fazer as contas? Faz sim. Maria aqui, ó. Maria, combinação de 5, 1 a 1 é 5, tá? Ó, vamos fazer aqui separadinho? Ó, combinação de 5, 2 a 2, que é o mesmo que a combinação de 5, 3 a 3. Ó, esse aqui é o mesmo. Você tem a combinação de 4, 2 a 2, e você tem a combinação de 5, 4 a 4, e a combinação de 4, 3 a 3. Gente, deixa eu te dar algumas dicas aqui para vocês, ó. Deixa eu te dar algumas dicas que vai te ajudar. Primeiro, olha aqui, ó. Diniz, por que você falou que esses dois são iguais? Você, quando a soma ó, desse mais esse for esse, o N, você, quando a soma desse mais esse for esse, é o mesmo, né? Porque o que é a combinação de 5, 2 a 2? É o 5 fatorial, é o 2 fatorial, é o 3 fatorial. E o que é a combinação de 5, 3? É o 5 fatorial, 3, 2. Então, se quando aqui for o mesmo, porque esse aqui é 5 menos 2 é 3. E 5 menos 3 é 2. Beleza? Que daria o quê? 5, 4, 3 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Olha lá, ó. Opa. Dá 10, né? Outra é o seguinte, gente, ó. Sempre, ó, presta atenção. Sempre quando o N for uma unidade maior, sempre quando o N for uma unidade maior, o resultado é N. Combinação de 5, 4 a 4 é 5. É o próprio 5. A combinação de 4, 3 a 3 é o próprio 4. Sacaram a ideia? Depois faz as contas. Sempre quando a diferença aqui for uma unidade, o resultado é o maior. Sempre quando a diferença aqui for uma unidade, o resultado é maior. E esse aqui vamos fazer, né? 4, 2 a 2 é o 4 fatorial, é o 2 fatorial, 2 fatorial. É o 4, 3, 2, 2, 1, 2. E isso aqui igual a 6. Então aí, ó, vamos fazer as contas. Aqui fica 5 mais. Aqui fica 10 vezes 4 mais. Aqui fica 10 vezes 6 mais. Aqui fica 5 vezes 4 e lá fica 1, né? Ó, sempre quando for igual, o resultado é 1. Sempre quando for igual, o resultado é 1. Então aqui vai ficar 5 mais 40 mais 60 mais 20 mais 1. Dá 125, 126. Confere aí, gente. Vê se tem essa alternativa aí. Seria qual letra, hein? Letra D de dado, né? Agora, esses detalhezinhos aqui ajuda, tá? Viu, Maria? Mas, ó, não, Diniz, eu não vou lembrar disso, não. Faz as contas. É a aplicação da forma da combinação, né? Lembra que a combinação de N tomados P a P é o N fatorial, é o P fatorial, é o N menos P fatorial.
Show de bola. De nada, Maria. Ó, 29. Vamos lá, gente, pro 29. Formação de letras, a ordem importa. Formação de números, a ordem importa. Escolher pessoas com cargo, a ordem importa. Colocar pessoas numa fila, a ordem importa. Colocar os livros numa prateleira, a ordem importa. Eu coloquei o de matemática primeiro, ou coloquei intercalado matemática, física, a ordem importa. Colocar livros numa prateleira é como se você estivesse colocando as pessoas numa fila. Quem está à esquerda, quem está à direita, quem está na frente, quem está no meio, quem está atrás, a ordem importa, tá? Classificação, a ordem importa. Vai treinando, moçada, as possibilidades. 29, cadê o 29? Deixa eu ver. O 29. Questãozinha 29. Em uma feira de troca de livros, João levou 3 livros. Vamos por aqui. O João, ele tem 3 livros. E a Maria, ela tem 7 livros. Num total de quantos livros? Num total de 10 livros. Assuma que em uma troca, João recebe de Maria a mesma quantidade de livros que entrega. Ou seja, 1, 2 ou 3. Então, meninos, João vai trocar 1 livro com a Maria, ou 2 livros com a Maria, ou 3 livros com a Maria. Imagine isso. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que João vai escolher 1 e Maria vai escolher 1. Ou, nesse caso, eles trocaram 1 livro. João vai escolher 2 livros e Maria vai escolher 2 livros. Nesse caso, eles trocaram 2 livros. Ou João vai escolher 3 livros e Maria, 3 livros. Deixa eu voltar para a leitura. 1, 2 ou 3. É isso. Ou os dois vão trocar 1 livro, ou os dois vão trocar 2 livros, ou os dois vão trocar 3 livros. Considerando-se apenas o conjunto de livros de cada um, obterá após a troca de quantas maneiras eles poderão trocar esses livros, né? Ô, moçada, tá aí, ó. Vambora. Bora. Vem cá. Quantas maneiras João tem para escolher um livro? 3. E quantas maneiras Maria tem para escolher um livro? 7. Aí as maneiras que eles têm para trocar um livro. Ou, agora, cuidado. Quantas maneiras João tem para escolher 2 livros? Gente, agora, aqui, também a ordem aqui importa que é só 1, né? Então, ele vai trocar só 1 livro. Então, mas não tem nada você colocar combinação 1 a 1, não, mas não precisa. Agora, cuidado que João vai escolher 2. João escolheu álgebra e geometria. Não, ele escolheu geometria e álgebra. A escolha não é a mesma? Então, moçada, o João, para escolher 2 livros, vai ser a combinação de quanto? 3 tomados 2 a 2. E a Maria tem quantos livros? Quantas maneiras ela tem para escolher 2? É uma combinação de 7. Ou o João escolher 3 livros. Só tem uma possibilidade, né? Que ele tem 3 livros. Para escolher 3, só tem uma. Ou e para Maria escolher 3 livros. Ela não tem 7? Para escolher 3 é a combinação de 7. 3 a 3. Tá aí. Então vamos. 3 vezes 7 aqui é 21, né? Mais. Aqui, ó. 3, 2, a diferença, né? 1. Vezes. Quanto que é a combinação de 7, 2 a 2? É o 7 fatorial, é o 2 fatorial, é o 7 menos 2 fatorial. Esse aqui eu já sei que dá 3. A diferença, né? 1 unidade? Então é 3. Isso aqui vai ficar 7, 6, 5 fatorial, 2, 1, 5 fatorial. 3 com 2 é 3, 5 fatorial já era, 21. Mais, combinação de 3, 3 a 3 é 1. E combinação de 7, 3 a 3, combinação de 7, 3 a 3. É o 7 fatorial, é o 3 fatorial, é o 4 fatorial. É o 7, 6, 5, 4 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial. 3 fatorial é 6, né? Então já posso cancelar. 35. Confere aí. Então aqui vai ser igual 21 mais 63 mais 35. 56
56 dá 110, 119? Gente, vê aí se eu fiz conta errada. Tá certo, né? 90, 110, 119. Dá qual letra aí? Letra C. Escolher 2 livros, escolher 3 livros, escolher 4 livros, a ordem não importa. Colocar os livros na prateleira. Opa, agora importa. Eu coloquei geometria e álgebra ou álgebra e geometria? Aí agora a ordem importa, porque tá numa fila, né? Eu preciso saber a ordem. Eu vou colocar só os de matemática, só os de física. Massa. Qual que é o próximo, gente? 37. Deixa eu ver o 37. Depois eu queria ver aí se tem alguma questãozinha daquele esqueminha da... Ah, massa, boa. Questãozinha de aperto, né, gente? Mão, cumprimento. Gente, ó, duas pessoas se cumprimentando. A ordem importa? O Adriano cumprimentou a Thalita cumprimentou o Adriano. A ordem importa, gente? Não, né? É o mesmo cumprimento. Cumprimento Adriano e Thalita, Adriano é o mesmo. Então, gente, número de cumprimentos entre pessoas, a ordem não importa, é uma combinação. Em uma festa havia 21 pessoas, ó. Na festa, você tem 21 pessoas. Vambora. Ao chegarem, cumprimentaram com um aperto de mão uma única vez, né? Cada um das outras pessoas. Quantos apertos de mão ocorreram? Então, meninos, essas 21 pessoas vão cumprimentar de duas em duas. Então, como a ordem não importa, é uma combinação de 21 tomados 2 a 2. 21 pessoas vão se cumprimentar de duas em duas. Lembra? O que é combinação de 21 2 a 2? É o 21 fatorial, é o 2 fatorial, 21 menos 2. 19 fatorial. Isso aqui é o 21, 20, 19 fatorial, 2, 1, 19 fatorial. Você vai simplificar. 20 com 2 dá 10 vezes 21. São 210 comprimentos, né? Letra D de dado. São 210 apertos de mão. Boa, também é uma clássica, hein, gente? Questãozinha de aperto de mão, hein? A ordem não importa. Quer ver antes da gente fazer a 11? Aqui, eu não sei se apareceu aí, mas deixa eu fazer esse comentário. Ele pode te dar no formato de circunferência ou não. Ele pode escolher, né? Mas vamos supor que aqui, numa circunferência, você tem aqui 6 pontos. Ah lá. Quando eu falo que ele pode te dar uma circunferência ou não, é desde que esses pontos não estejam alinhados 3 a 3, né? Eles estão alinhados 2 a 2, ó, 2 a 2, 2 a 2, 2 a 2. Não tem 3 pontos alinhados, tá? Por exemplo, olha aqui uma questãozinha também clássica de combinação. Quantos polígonos, ó, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Quantos polígonos eu posso formar com esses 6 pontos? Qual que é o menor polígono? Triângulo. Depois, quadrilátero. Depois, pentágono, hexágono. Quantos polígonos eu posso formar? Faltou acento, né? Quantos polígonos? Queridos, quantos polígonos é o seguinte, formação de polígonos, a ordem não importa. Ô, Diniz, por que não? Ué, gente, vamos pegar aqui um triângulo ABF. Olha lá. Eu peguei o triângulo ABF. Tá. Troca esses dois pontos de posição. Troca os pontos de posição. Mudou o triângulo, gente? Não, né? Se eu troco os pontos de posição, o triângulo não muda. Então a ordem não importa dos pontos. Beleza? Deixa eu voltar então aqui, ó. Olha lá. Você tem aqui o ponto A, você tem aqui o ponto B. Quantos polígonos você pode formar? Vamos lá? Quantos triângulos você pode formar? É uma combinação de 7. É 6, né? Desculpa. São 6 pontos. Combinação de 6, 3 a 3. Quantos triângulos você pode formar? Mais. Quantos quadriláteros? Quadriláteros você não pega de 4 em 4? É uma combinação de 6. Mais. Quantos pentágonos? Pentágonos você não pega de 5 em 5? Mais. Quantos hexágonos você pode formar? Um só, né? Se você ligar todo mundo, você vai formar um único hexágono. Que você pode colocar a combinação de 6, 6 a 6. Tudo bem, gente? Aí, ó. Não sei se tem alguma questãozinha envolvendo polígonos, mas formação de polígonos, a ordem não importa, hein? É uma combinação. Gente, ó. Questãozinha 11.
Questãozinha 11, deixa eu ver, cadê você? Tá aqui, ó. Unicamp 2020. 5 pessoas devem ficar em pé, uma ao lado da outra, para tirar uma fotografia. Queridos, a ordem importa. As pessoas aqui em pé para tirar uma foto, não sei se elas vão estar alinhadas, mas enfim. Quem está na frente, quem está atrás, quem está do lado direito, quem está do lado esquerdo, quem está no meio. Então, isso aí a ordem importa. 5 pessoas, né? São 5 posições. É uma permutação, né? Sendo que 2 delas se recusam a ficar lado a lado. O número de posições distintas para 5 pessoas serem fotografadas juntas é igual. É o seguinte, queridos. Eu vou colocar aqui no formato de letras, tá? Você tem a pessoa A, você tem a pessoa B, você tem a pessoa C, você tem a pessoa D, você tem a pessoa E. 5 pessoas. Se eu tivesse perguntado quantas posições poderiam ser formadas, é o 5 fatorial. Né? Quantas maneiras você tem 5 pessoas, você tem para colocar em 5 posições? 5, 4, 3, 2, 1. Uma permutação de 5. Só que aí tem um detalhe. Ele falou que 2 pessoas não tiram foto juntas. Então vem cá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o total menos as 2 que estão brigadinhas juntas. Mas por quê, gente? Ué, porque se eu pego o total, se eu tiro as possibilidades das 2 que estão brigadas juntas, o que sobra? Das 2 que não, das 2 que estão brigadas, não estarem juntas. Então aqui, ó, primeiro, quantas maneiras? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas para 5 posições. 5 fatorial. Menos. Agora, cuidado. Ó, cuidado, porque agora, ó, vem aqui. Diniz, e as 2 que estão brigadas juntas? Vamos supor que A e B são as que estão brigadas. Então é como se A e B fosse uma única pessoa. Você tem a pessoa C, B e E. Então, quantas maneiras eu tenho para permutar as 2 que estão brigadas juntas entre as outras pessoas? 1, 2, 3, 4 fatorial. Só que pode ser AB, mas pode ser o quê? BA. Então, além delas estarem juntas, existe a permutação entre as 2. Então, isso aqui é o total de possibilidades que eu tenho para permutar 5 pessoas, de qualquer posição, de qualquer maneira. Aqui, é as 2 que estão brigadas estarem juntas. Eu quero de não estarem juntas, é o resultado disso. Total, menos as 2 juntas, sobra as 2 não juntas. Como é que ele deixa? Ah, não, ele fez a conta. Gente, a resposta pode estar assim, viu? Mas fez. 5 fatorial é 120, né? 24 vezes 2 é 48. 80, 72. Vê se tem essa alternativa aí, gente. Queridos, essa situação é a mesma. Essa situação é a mesma quando você faz referência a anagramas. Quantos anagramas da palavra, sei lá, amado, não apresenta as vogais juntas? É o total menos elas juntas. Certo? Lembra disso. A gente chama de complementar, né? Semana que vem a gente começa probabilidade. Probabilidade a gente tem muita ideia do complementar, é o que falta. É o total menos. A 31 faz para você agora. A Thalita tá pedindo aí, moçada, a questãozinha 31. Deixa eu fazer aqui para a Thalita. Turma, espero ter acrescentado de alguma maneira análise combinatória, tá? Para vocês. E assim, é treino, é exercício. Mas acho que grande parte das questões nós passamos por elas, hein? Grande parte dos exemplos que mais aparecem, a gente passou por eles, tá? Fiquem sempre atentos aí aos detalhes. A questãozinha 31, por exemplo, ele fala aqui, disse que um número, é um número, né? Um número inteiro positivo com 2 ou mais algarismos é crescente. Se cada um de seus algarismos, a partir do segundo, for maior que o algarismo que o precede. Por exemplo, 1, 3, 4, 7, 8, 9 é crescente. É, né? Porque o 3 é maior que 1, o 4 é maior que o 3, o 7 é maior que o 4, o 8 é maior que o 7 e o 9 é maior que o 8. Então, cada algarismo que precede, né? Precede, cada algarismo seguinte, ele é maior do que o anterior. Por exemplo, o número. Tá. E o número 2, 4, 3, 5 não é crescente. Por quê? O 4 é maior que 2, mas o 3 não é maior que 4, então quebrou. Quebrou. A corrente não é crescente, tá? Portanto, o número de inteiros positivos crescentes com 5 algarismos. Só que aqui, moçada, o que eu vou ter que considerar? Como é que é números com 5 algarismos? Ele falou número inteiro positivo com 2 ou mais, né? Então, ó, eu vou considerar de 1 a 9, né? De 1 a 9. Beleza? Certo. De 1 a 9, moçada.
Vou até escrever aqui. 1, boa questãozinha essa aí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gente, eu quero formar números com 5 algarismos. Números com 5 algarismos crescentes. Queridos, essa foi boa. Quem pediu essa, Thalita? Essa é considerada uma questão difícil. Sabe por quê? Mas é lógico que se aparecer de novo, agora você mata fácil. Vem cá, moçada. Vem aqui. Você tem quantos algarismos? 9. Tudo bem? Você quer escolher quantos? 5. Fala aí pra mim, por exemplo, escolhe 5 algarismos aqui. Escolhe 5 algarismos aqui. Pode ser, por exemplo, 2, pode ser o 1, pode ser o 5, pode ser o 4 e pode ser o 7. Pode ser, moçada? Ó, desses 9 algarismos, eu escolhi 5. Quais que é? Queridos, desses 5 que eu escolhi, só tem uma possibilidade de estar crescente, aí. Para ser crescente, só pode ser 1, 2, 4, 5 e 7. Então, para cada escolha de 5 algarismos, só existe uma possibilidade dele estar crescente. Ah, então a questãozinha gente, é uma questãozinha de combinação. É o seguinte, desses 9 algarismos, quantas maneiras eu tenho para escolher 5? É uma combinação de 9, 5 é 5. Repito, porque qualquer escolha que você fizer, só tem uma possibilidade de estar crescente. Thalita, você entendeu? Difícil, né? Difícil. Não sei se todo mundo teria enxergado essa... Fala, Thalita, pode falar. Dos 9 eu tenho que escolher 5. Dos 5 que você escolher, só tem um jeito de colocar na ordem crescente. Ah, não, tá. Ele fala 2 ou mais algarismos, mas no final ele pede com 5, né? Você viu que ele falou que crescente 2 ou mais, né? Porque só um. Só um não tem jeito, né? 2 não é crescente, porque eu não sei quem que é o próximo. Mas 23 é crescente, 21 não é crescente, 45 é crescente, 49 é crescente, 42 não é crescente, olha lá, ó. Então, para ter essa definição de crescente, é a partir de 2 algarismos ou mais, né? Porque só um algarismo não tem como. Então, quando ele fala 2 ou mais, é assim, para ter essa definição de crescente, tem que ter pelo menos 2, né? Mas aí no final ele pede, ó, o número de inteiros positivos crescentes com 5 algarismos. Se eu tivesse falado, Thalita, a quantidade de números crescentes com pelo menos 2 algarismos, aí você vai fazer com 2, com 3, com 4, com 5, mas ele especificou com 5. Foi, né? Show de bola? Maravilha. Muito difícil. Não tinha percebido essa questão aí. Muito boa, muito difícil. Acho que pouca gente faria essa questão, hein? Mas bonitinha, né? Depois que você entende ela, basta escolher 5 algarismos quaisquer, né? A ordem não importa. Não, a ordem importa. A ordem importa. Só que, o que acontece? A ordem é importante, formação de números, né? Só que, como é que é? A quantidade de números crescentes, para cada 5 escolhas que você fizer, só tem uma possibilidade. Então, o exercício é o seguinte. Com esses 9 algarismos, quantas possibilidades eu tenho para escolher 5? A quantidade de possibilidades de escolher 5 é a quantidade de números crescentes. Beleza? Deixa eu conversar com vocês aqui antes da gente encerrar o horário. Semana que vem, moçada, é probabilidade, tá? Dá uma olhada, sem dúvida nenhuma, vale a pena você dar uma olhada. Eu não sei se tem apenas uma aula ou são duas, mas independente disso, a probabilidade, a gente tem a definição de probabilidade, a probabilidade da união de dois eventos, a probabilidade condicional, que o Enem ama de paixão, a probabilidade binomial, que a gente não pode deixar de passar. Não deixa de fazer a tarefinha essa semana, não. Eu vou precisar demais para a semana que vem que você faça aí seu trabalho em casa, tá? Grande beijo para vocês, seguem com Deus. Semana que vem a gente está de volta. Abraço, queridos. Obrigado, viu, mais uma vez.